com essas imagens de muita água em toda a cidade, na cidade de Guaíba, na cidade de Porto Alegre, que a gente começa essa edição do Plantão da TBR para atualizar você das notícias, dos números dessa tragédia que vem atingindo o estado gaúcho. Subiu agora para 78 o número de mortos, 100 pessoas estão desaparecidas. Nesse momento, a Defesa Civil investiga 4 óbitos. Então, esses são os números atualizados dessa tragédia que vem atingindo o estado gaúcho, o povo gaúcho que sofre nesse momento, principalmente agora que a chuva de ontem para hoje, aliás, a água de ontem para hoje, começou a chegar com força na capital Porto Alegre, a cheia do Rio Guaíba, que nesse momento passou de 5 metros e a previsão é de subir ainda mais. A gente começa então esse plantão especial com os números, com as últimas notícias desse dia de hoje, domingo, dia 5 de maio, sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. A gente fala e vai repetir ao longo dessa cobertura várias vezes essa palavra, tragédia, porque é isso que vem enfrentando o povo gaúcho, é algo que nunca foi visto na história do estado, a força da natureza tão forte, né? Tão forte, os gaúchos vêm passando agora por um momento de muita tristeza mesmo, olhar e ver tudo o que perderam nesses últimos dias. Então vamos atualizar aqui para vocês os números. São 78 mortes confirmadas, segundo a Defesa Civil, em razão dos temporais que atingem o estado, conforme o boletim divulgado hoje às 18 horas. Outros 4 óbitos já confirmados estão sendo investigados para ver se tem relação com a tragédia. Além dos mortos, há 105 desaparecidos e 175 pessoas feridas. A Defesa Civil soma 134 mil pessoas fora de casa, sendo 18 mil em abrigos e 115 mil desalojadas, que recebem abrigo nas casas de familiares ou amigos. Ao todo, 341 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando mais de 844 mil pessoas afetadas pelas fortes chuvas, pela enchente que vem atingindo nesse momento o Rio Grande do Sul. Temos ali Bento Gonçalves com 3 mortes, Caxias do Sul com 5 mortos, Cruzeiro do Sul com 4 mortos, Lajeado também com 5 mortes e Santa Maria com 5 mortos. Essas são as cidades que registram, além de Veranópolis, também Veranópolis com 5 mortos. Essas cidades é as que registram o maior número de óbitos. Temos outras cidades que registram cada uma 1 ou 2 óbitos em decorrência dessas fortes chuvas que atingem o estado do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o nível do Rio Guaíba superou a cota de inundação, transbordando e avançando sobre ruas e avenidas, e ultrapassou os 5 metros na manhã deste sábado. Eu falei para você e mostrei para você ao longo das nossas edições de hoje, do nosso plantão, que a rodoviária de Porto Alegre ficou totalmente alagada. Segundo informações do gerente de operações José Rosa, todas as viagens de chegada e partida de Porto Alegre foram canceladas. Já o aeroporto internacional, o aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, também ele está com todos os voos cancelados por tempo indeterminado. Hoje esteve ali em Porto Alegre o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, além do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eles se reuniram com prefeitos das cidades atingidas e também com o governador do estado, o Eduardo Leite. Lira e Pacheco defenderam a flexibilização de regras para o socorro financeiro ao Rio Grande do Sul. O ministro Fachin fala em regime jurídico especial e transitório. O ministro da Suprema Corte, então, falou nesse regime jurídico especial e transitório
para ajudar o povo do Rio Grande do Sul, que nesse momento sofre muito com as inundações, com as fortes águas, né, com a força da água em diversas cidades. Após essas autoridades que eu falei para você sobrevoarem as áreas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, lideranças do Congresso, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas, que é o TCU, e o governo gaúcho, eles defenderam neste domingo medidas para flexibilizar as regras fiscais e facilitar o socorro financeiro do Estado. O presidente Lula disse que ele, que também sobrevoou, na verdade, a região alagada, assegurou que não haverá impedimento da burocracia. Quem falava muito sobre a burocracia para essas verbas, esse dinheiro chegar no Rio Grande do Sul foi o prefeito da cidade de Porto Alegre, né? Mas Lula disse que não vai ter impedimento de burocracia para recuperar o Rio Grande do Sul, que contabiliza até o momento 78 mortos pela chuva nos últimos dias. Lula viajou a Canoas e Porto Alegre acompanhado de ministros e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, o vice-presidente do STF, Luiz Edson Fachin, e do presidente do TCU, Bruno Dantas. A comitiva se reuniu com o governador Eduardo Leite e com prefeitos. Na sequência, as autoridades fizeram uma declaração à imprensa em que frisou que não terá esses impedimentos jurídicos para recuperar o Estado. O Estado que vem já recebendo muitas doações de vários outros estados, ajudas de empresas privadas e também muitos famosos, muitos influencers fazendo várias vaquinhas, arrecadando dinheiro. Somente um gaúcho, um rapaz que é influencer, conseguiu 13 milhões de reais na ajuda a essas pessoas. A gente sabe pela grandeza, pelo tamanho da destruição, 13 milhões é pouco, mas é muito dinheiro e vai ajudar bastante. A força do povo brasileiro nesse momento para ajudar o povo do Rio Grande do Sul, que sofre muito nesse momento com as fortes chuvas que atingem o estado e mata pelo menos 78 pessoas. Esse número pode subir ainda mais, infelizmente. A gente queria dizer que não pode subir mais, que não vai subir mais, mas tem muita coisa ainda para ser contabilizado, né? Eu volto a falar aqui sobre o Rio Guaíba, né? Que ele bateu recorde histórico nesse sábado. O nível do rio continuou subindo na madrugada de domingo e, de acordo com a medição da Prefeitura de Porto Alegre, às 7 da manhã, o lago estava com 5,30 metros. A elevação é consequência das chuvas, então foi essa vazão do rio que inundou grande parte de Porto Alegre, a rodoviária da cidade, o aeroporto da cidade, o centro histórico de de Porto Alegre estão debaixo d'água. Então a gente fala também que temos outras cidades ali no Vale do Taquari, Cruzeiro do Sul, temos também Lajeado, que sofreu muito, né, com a força da água. Agora as pessoas começam a contar o prejuízo. E a gente segue aqui na programação da TBR ao longo de hoje, da nossa programação, é claro, sempre que a gente tiver informações atualizadas, os números atualizados dessa tragédia, a gente mostra para você. Igual a gente está mostrando aqui nesse telão, é muita água para esse estado que infelizmente vem passando por esse momento difícil. A gente segue daqui acompanhando para trazer para você tudo o que acontece ali no Rio Grande do Sul. Obrigado pela sua companhia, a gente pode voltar a qualquer momento e a gente segue aqui de plantão nesse domingo. Até mais!